Bíblia Sagrada. Isaías. Capítulos 1 ao 10. Capítulo 1. Versículos 1. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. 2. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala, criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. 3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. 4. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. 5. Porque é vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia. Toda a cabeça está doente, e todo o coração, enfermo. 6. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. 7. A vossa terra está assolada, as vossas cidades, consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. 8. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. 9. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. 11. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. 12. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus átrios? 13. Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. 14. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. 15. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. 17. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. 19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. 20. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. 21. Como se fez prostituta a cidade fiel. Ela, que estava cheia de justiça. Nela, habitava retidão, mas, agora, homicidas. 22. A tua prata se tornou em escórias, o teu licor se misturou com água. 23. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões, cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defendem o direito do órfão, e não chega perante eles a causa das viúvas. 24. Portanto, diz o Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel, tomarei satisfações aos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. 25. Voltarei contra ti a minha mão, purificar-te-ei como com potassa das tuas escórias e tirarei de ti todo o metal impuro. 26. Restituir-te-ei os teus juízes, como eram antigamente, os teus conselheiros, como no princípio, depois, te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. 27. Sião será redimida pelo direito, e os que se arrependem, pela justiça. 28.
Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão. 29. Porque vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçastes e sereis confundidos por causa dos jardins que escolhestes. 30. Porque sereis como o carvalho, cujas folhas murcham, e como a floresta que não tem água. 31. O forte se tornará em estopa, e a sua obra, em faísca, ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Capítulo 2. Versículos 1. Palavra que, em visão, veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. 2. Nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. 3. Irão muitas nações e dirão: vinde, e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor, de Jerusalém. 4. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações, estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças, em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. 5. Vinde, ó casa de Jacó, andemos na luz do Senhor. 6. Pois, tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque os seus se encheram da corrupção do Oriente, são agoureiros como os filisteus e se associam com os filhos dos estranhos. 7. A sua terra está cheia de prata e de ouro, e não tem conta os seus tesouros, também está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. 8. Também está cheia a sua terra de ídolos, adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. 9. Com isso, a gente se abate, e o homem se avilta, portanto, não lhes perdoarás. 10. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. 11. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada, só o Senhor será exaltado naquele dia. 12. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. 13. Contra todos os cedros do Líbano, altos, muito elevados, e contra todos os carvalhos de Bazã. 14. Contra todos os montes altos e contra todos os outeiros elevados. 15. Contra toda a torre alta e contra toda a muralha firme. 16. Contra todos os navios de Tarsis e contra tudo o que é belo à vista. 17. A arrogância do homem será abatida, e a sua altivez será humilhada, só o Senhor será exaltado naquele dia. 18. Os ídolos serão de todo destruídos. 19. Então, os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. 20. Naquele dia, os homens lançarão às toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para ante ele se prostrarem. 21. E meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. 22. Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz. Pois em que é ele estimado? Capítulo 3. Versículos 1. Porque eis que o Senhor dos Exércitos, tira de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo sustento de pão e todo sustento de água. 2. O valente, o guerreiro e o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião. 3. O capitão de 50, o respeitável, o conselheiro, o hábil entre os artífices e o encantador perito. 4. Dar-lhes-ei meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. 5. Entre o povo, oprimem uns aos outros, cada um, ao seu próximo, o menino se atreverá contra o ancião, e o vil, contra o nobre. 6. Quando alguém se chegar a seu irmão e lhe disser, na casa de seu pai, tu tens roupa, se nosso príncipe toma sob teu governo esta ruína. 7. Naquele dia, levantará este a sua voz, dizendo, não sou médico, não há pão em minha casa, nem veste alguma, não me ponhais por príncipe do povo. 8. Porque Jerusalém está arruinada, Judá, caída,
porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. 9. O aspecto do seu rosto testifica contra eles, e, como Sodoma, publicam o seu pecado e não encobrem. Ai da sua alma! Porque fazem mal a si mesmos. 10. Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. 11. Ai do perverso! Mal irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram. 12. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do seu governo. Ó, povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho por onde deve seguir. 13. O Senhor se dispõe para pleitear e se apresenta para julgar os povos. 14. O Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. Vós sois os que consumistes esta vinha, o que roubastes do pobre está em vossa casa. 15. Que há convosco que esmagais o meu povo e moeis a face dos pobres, diz o Senhor dos exércitos. 16. Diz ainda mais o Senhor, visto que são altivas as filhas de Sião e andam de pescoço emproado, de olhares impudentes, andam a passos curtos, fazendo diminuir os ornamentos de seus pés. 17. O Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, o Senhor porá a descoberto as suas vergonhas. 18. Naquele dia, tirará o Senhor o enfeite dos anéis dos tornozelos, e as toucas, e os ornamentos em forma de meia-lua. 19. Os pendentes, e os braceletes, e os véus esvoaçantes. 20. Os turbantes, as cadeiazinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfumes e os amuletos. 21. Os sinetes e as joias pendentes do nariz. 22. Os vestidos de festa, os mantos, os xales e as bolsas. 23. Os espelhos, as camisas finíssimas, os atavios de cabeça e os véus grandes. 24. Será que em lugar de perfume haverá podridão, e por cinta, corda, em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste suntuosa, cilício, e marca de fogo, em lugar de formosura. 25. Os teus homens cairão à espada, e os teus valentes, na guerra. 26. As suas portas chorarão e estarão de luto, Sião, desolada, se assentará em terra. Capítulo 4. Versículos 1. 7 mulheres, naquele dia, lançarão mão de um homem, dizendo, nós mesmas do nosso próprio pão nos sustentaremos e do que é nosso nos vestiremos, tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome, tira o nosso opróbrio. 2. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. 3. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão inscritos em Jerusalém, para a vida. 4. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. 5. Criará o Senhor, sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias, uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão. 6. Os quais serão para sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Capítulo 5. Versículos 1. Agora, cantarei ao meu amado cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo. 2. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. 3. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. 4. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? 5. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha, tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto, derribarei o seu muro, para que seja pisada. 6. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos, as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. 7.
porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. 8. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. 9. A meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos, em verdade, muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas, sem moradores. 10. E 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer cheio de semente não dará mais do que um efa. 11. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. 12. Liras e harpas, tambores e flautas e vinho há nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. 13. Portanto, o meu povo será levado cativo, por falta de entendimento, os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. 14. Por isso, a cova aumentou o seu apetite, abriu a sua boca desmesuradamente, para lá desce a glória de Jerusalém, e o seu tumulto, e o seu ruído, e quem nesse meio folgava. 15. Então, a gente se abate, e o homem se avilta, e os olhos dos altivos são humilhados. 16. Mas o Senhor dos Exércitos é exaltado em juízo, e Deus, o Santo, é santificado em justiça. 17. Então, os cordeiros pastarão lá como se no seu pasto, e os nômades se nutrirão dos campos dos ricos lá abandonados. 18. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado, como com tirantes de carro. 19. E dizem, apresse-se Deus, leve a cabo a sua obra, para que a vejamos, aproxime-se, manifeste-se o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem, mal, que fazem da escuridade luz e da luz, escuridade, põem o amargo por doce e o doce, por amargo. 21. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. 22. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. 23. Os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. 24. Pelo que, como a língua de fogo consome o restolho, e a erva seca se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaicerá como a pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. 25. Por isso, se acende a ira do Senhor contra o seu povo, povo contra o qual estende a mão e fere, de modo que tremem os montes e os seus cadáveres são como monturo no meio das ruas. Com tudo isto não se aplaca a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. 26. Ele arvorará o estandarte para as nações distantes e lhes assobiará para que venham das extremidades da terra, e venha apressadamente. 27. Não há entre elas cansado, nem quem tropece, ninguém tosqueneja, nem dorme, não se lhe desata o cinto dos seus lombos, nem se lhe rompe das sandálias a correia. 28. As suas flechas são agudas, e todos os seus arcos, retesados, as unhas dos seus cavalos dizem-se de pederneira, e as rodas dos seus carros, um redemoinho. 29. O seu rugido é como o do leão, rugem como filhos de leão, e, rosnando, arrebatam a presa, e a levam, e não há quem a livre. 30. Bramam contra eles naquele dia, como o bramido do mar, se alguém olhar para a terra, eis que só há trevas e angústia, e a luz se escurece em densas nuvens. Capítulo 6. Versículos 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. 2. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. 3. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. 4. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. 5. Então, disse eu, ai de mim! Estou perdido.
Porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. 6. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. 7. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. 9. Então, disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. 10. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta, e seja salvo. 11. Então, disse eu: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. 12. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande desamparo. 13. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Capítulo 7. Versículos 1. Sucedeu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém, para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. 2. Deu-se aviso à casa de Davi: a Síria está aliada com Efraim. Então, ficou agitado o coração de Acás e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. 3. Disse o Senhor a Isaías: Agora, sai tu com teu filho, que se chama o resto volverá, ao encontro de Acás, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. 4. E dize-lhe: Acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração por causa destes 2 tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim, e da Síria, e do filho de Remalias. 5. Porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo: 6. Subamos contra Judá, e amedrontemo-lo, e o conquistemos para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. 7. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. 8. Mas a capital da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco, Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será destruído e deixará de ser povo. 9. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se não crerdes, certamente, não permanecereis. 10. E continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo: 11. Pede ao Senhor, teu Deus, um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. 12. Acás, porém, disse: Não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. 13. Então, disse o profeta: Ouvi, agora, ó casa de Davi, acaso, não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. 15. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. 16. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante cujos 2 reis tu tremes de medo. 17. Mas o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, por intermédio do rei da Síria, dias tais, quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. 18. Porque há de acontecer que, naquele dia, assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito e as abelhas que andam na terra da Síria. 19. Elas virão e pousarão todas nos vales profundos, nas fendas das rochas, em todos os espinhos e em todos os pastios. 20.
Naquele dia, rapar-te-á o Senhor com uma navalha alugada do outro lado do rio, a saber, por meio do rei da Síria, a cabeça e os cabelos das vergonhas, e tirará também a barba. 21. Naquele dia, sucederá que um homem manterá apenas uma vaca nova e 2 ovelhas. 22. E será tal a abundância de leite que elas lhe darão, que comerá a manteiga e mel comerá todo o restante no meio da terra. 23. Também, naquele dia, todo lugar em que houver 1000 vides, do valor de 1000 siclos de prata, será para espinheiros e abrolhos. 24. Com flechas e arcos se entrará aí, porque os espinheiros e abrolhos cobrirão toda a terra. 25. Quanto a todos os montes, que os homens costumam sachar, para ali não irás por temeres os espinhos e abrolhos, serão para pasto de bois e para serem pisados de ovelhas. Capítulo 8. Versículos 1. Disse-me também o Senhor: toma uma ardósia grande e escreve nela de maneira inteligível, rápido despojo, presa segura. 2. Tomei para isto comigo testemunhas fidedignas, a Urias, sacerdote, e a Zacarias, filho de Jeberequias. 3. Fui ter com a profetisa, ela concebeu e deu à luz um filho. Então, me disse o Senhor: põe-lhe o nome de rápido despojo, presa segura. 4. Porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria, diante do rei da Síria. 5. Falou-me ainda o Senhor, dizendo: 6. Em vista de este povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente, e se estar derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias. 7. Eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. 8. Penetrarão em Judá, inundando, e, passando por ele, chegarão até ao pescoço, as alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. 9. Enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados, dai ouvidos, todos os que sois de países longínquos, cingi-vos e sereis despedaçados, cingi-vos e sereis despedaçados. 10. Forjai projetos, e eles serão frustrados, dai ordens, e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. 11. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: 12. Não chameis conjuração a tudo, quanto este povo chama conjuração, não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. 13. Ao Senhor dos Exércitos, a ele santificai, seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. 14. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às 2 casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. 15. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. 16. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. 17. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. 18. Eis-me aqui, e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas em Israel da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. 19. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que choreiam e murmuram, acaso, não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos. 20. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. 21. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que, quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. 22. Olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Capítulo 9. Versículos 1. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas, nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. 2.
o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. 3. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. 4. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. 5. Porque toda bota com que anda um guerreiro no tumulto da batalha e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. 7. Para que se aumente o seu governo, e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. 8. O Senhor enviou uma palavra contra Jacó, e ela caiu em Israel. 9. Todo o povo saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem. 10. Os tijolos ruíram por terra, mas tornaremos a edificar com pedras lavradas, cortaram-se os sicômoros, mas por cedros os substituiremos. 11. Portanto, o Senhor suscita contra ele os adversários de Rezim e instiga os inimigos. 12. Do Oriente vêm os Círios, do Ocidente, os Filisteus e devoram a Israel a boca escancarada. Com tudo isto, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. 13. Todavia, este povo não se voltou para quem o fere, nem busca ao Senhor dos Exércitos. 14. Pelo que o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco, no mesmo dia. 15. O ancião, o homem de respeito, é a cabeça, o profeta que ensina mentira é a cauda. 16. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são dirigidos são devorados. 17. Pelo que o Senhor não se regozija com os jovens dele e não se compadece dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são ímpios e malfazejos, e toda a boca profere doidices. Com tudo isto, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. 18. Porque a maldade lavra como um fogo, ela devora os espinheiros e os abrolhos, acende as brenhas do bosque, e estas sobem em espessas nuvens de fumaça. 19. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra está abrasada, e o povo é pasto do fogo, ninguém poupa a seu irmão. 20. Abocanha à direita e ainda tem fome, devora à esquerda e não se farta, cada um come a carne do seu próximo. 21. Manassés ataca a Efraim, Efraim ataca a Manassés, e ambos, juntos, atacam a Judá. Com tudo isto, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Capítulo 10, versículos 1. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão. 2. Para negarem injustiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. 3. Mas que fareis vós outros no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem recorrereis para obter socorro e onde deixareis a vossa glória? 4. Nada mais vos resta a fazer, senão dobrar-vos entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Com tudo isto, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. 5. Ai da Síria, cetro da minha ira. A vara em sua mão é o instrumento do meu furor. 6. Envio-a contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação lhe dou ordens, para que dele roube a presa, e lhe tome despojo, e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. 7. Ela, porém, assim não pensa, o seu coração não entende assim, antes, intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações. 8. Porque diz, não são meus príncipes todos eles reis? 9. Não é Calno como Carquemis? Não é Amate como Arpade? E Samaria, como Damasco? 10. O meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. 11.
Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não o faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? 12. Por isso, acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Assíria e a desmedida altivez dos seus olhos. 13. Porquanto o rei disse, com o poder da minha mão, fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente, removi os limites dos povos, e roubei os seus tesouros, e como valente abati os que se assentavam em tronos. 14. Meti a mão nas riquezas dos povos como ao ninho e, como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou piasse. 15. Porventura, gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que a maneja? Seria isso como se a vara brandisse os que a levantam ou o bastão levantasse a quem não é pau. 16. Pelo que o Senhor dos Exércitos, enviará a tísica contra os seus homens, todos gordos, e debaixo da sua glória acenderá uma queima, como a queima de fogo. 17. Porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo, como labareda, que abrase e consuma os espinheiros e os abrolhos da Síria, num só dia. 18. Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até ao corpo, e será como quando um doente se definha. 19. O resto das árvores da sua floresta será tão pouco, que um menino saberá escrever o número delas. 20. Acontecerá, naquele dia, que os restantes de Israel e os da casa de Jacó que se tiverem salvado nunca mais se estribarão naquele que os feriu, mas, com efeito, se estribarão no Senhor, o Santo de Israel. 21. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó. 22. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá, destruição será determinada, transbordante de justiça. 23. Porque uma destruição, e essa já determinada, o Senhor dos Exércitos, a executará no meio de toda esta terra. 24. Pelo que assim diz o Senhor dos Exércitos, povo meu, que habitas em Sião, não temas a Síria, quando te ferir com a vara e contra te levantar o seu bastão à maneira dos egípcios. 25. Porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira, para consumir. 26. Porque o Senhor dos Exércitos suscitará contra ela um flagelo, como a matança de Midian junto à penha de Oreb, a sua vara estará sobre o mar, e ele a levantará como fez no Egito. 27. Acontecerá, naquele dia, que o peso será tirado do teu ombro, e o seu jugo, do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da gordura. 28. A Assíria vem a Iate, passa por Migron em Mic, larga a sua bagagem. 29. Passa o desfiladeiro, aloja-se em Geba, Jarrama treme, Gibeá de Saul foge. 30. Ergue com estrídulo a voz, ó filha de Galim. Ouve, ó Laís. Ó, pobre Anatote. 31. Madmena se dispersa, os moradores de Gebim fogem para salvar-se. 32. Nesse mesmo dia, a Síria parará em Nobe, agitará o punho ao monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém. 33. Mas eis que o Senhor dos Exércitos, cortará os ramos com violência, as árvores de alto porte serão derribadas, e as altivas serão abatidas. 34. Cortará com o ferro as brenhas da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso.